Olá pessoal, a gente vai estudar geometria analítica hoje e para começar a gente vai conhecer duas maneiras de encontrar a equação da reta, certo? Primeiro vamos ver o que é uma reta, né? Tá aqui o plano cartesiano, onde eu tenho minha abscissa x, minha ordenada y e eu tracei a reta R, essa reta inclinada aqui. E sempre que a gente traça uma reta, ela tem uma inclinação, né? E essa inclinação forma um ângulo, eu chamei esse ângulo aqui de alfa. E a partir do momento que eu tenho um ângulo, eu posso calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo. E a gente calculou a tangente. Para calcular a tangente, eu peguei dois pontos da minha reta, certo? Esse ponto é x0, y0, esse ponto é x e y. Eu coloquei x0 e y0 para identificar que eles são as ordenadas do primeiro ponto. E aqui x e y é do segundo ponto. Então, a partir do momento que eu peguei esses dois, que eu fechei aqui, eu obtive um triângulo retângulo, onde esse ângulo é o mesmo desse, né? Porque eu tenho retas paralelas. Então, esse ângulo é igual a esse, então aqui é alfa. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que vai ser esse lado, sobre o cateto adjacente, que é esse outro aqui, certo? Lembrando que a hipotenusa é esse lado, porque está de frente ao ângulo de 90 graus. Então, o meu cateto oposto é esse tamanho, verificando aqui a subtração do y menos o y0, está aqui escrito na fórmula. E o meu cateto adjacente também é a subtração do x, então x menos x0. Como é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, está aqui a divisão. E a tangente do meu ângulo é justamente o meu coeficiente angular, é a minha inclinação, e eu chamo ele de m. Então, o meu m, que é a minha tangente, é a subtração dos y dividido pela subtração dos x. E através disso aqui, fazendo o meio pelos extremos, eu obtive a fórmula que é usada para encontrar a equação de uma reta. Lembrando que aqui embaixo não tem ninguém, é 1. Todo número vezes 1 é ele próprio. Então, tá aqui. M vezes x menos x0, sempre que eu multiplico por uma operação, eu tenho que colocar parêntese. Então, vai ficar m vezes x menos x0. Então, essa é a fórmula que eu posso utilizar para encontrar a equação da reta, certo? Dados dois pontos ou dados um ponto e o coeficiente angular. E a outra forma é utilizando matriz, determinante. Então, se eu tiver dois pontos, igual eu tenho aqui, eu posso usar matriz, resolver seu determinante igual a zero, que eu vou encontrar a equação da reta. Como é que eu faço? Primeiro eu coloco x e y, e para completar a minha matriz, eu coloco o primeiro ponto, que eu chamei de A, então x de A, y de A, e o segundo ponto, x de B, y de B. E sempre eu completo com 1, para poder minha matriz ficar quadrada e eu conseguir calcular o determinante dela. E ela ficou quadrada, né? 3 linhas e 3 colunas. Eu calculo o determinante e igualo a zero. E para testar as duas maneiras, eu vou resolver esse exemplo. É um exemplo bem simples, certo? Ele quer saber a equação da reta que passa por esses dois pontos, A e B. Então, primeiro eu vou logo nomear esses pontos. Como esse é o primeiro, é x0, y0. E esse, como é o segundo, x e y. Primeiro eu vou utilizar a fórmula. Então, o meu m, que é meu coeficiente angular, y menos y0, sobre x menos x0. Então, y menos y0, 8 menos 4, dividido por x menos x0, 6 menos 3. 8 dividido por 4 é 8 menos 4 é 4 e 6 menos 3 é 3. Vou utilizar a fórmula que a gente acabou de ver. E só substituição. A única coisa que você não substitui é o y e o x, porque eu preciso ter duas variáveis na equação. Então, vai ficar y menos o y0 é 4, que a gente já tinha nomeado, igual, o meu m é 4 sobre 3, multiplicado por x, menos o meu x0 é 3. Então, vai ficar y menos 4 igual. Aqui é uma multiplicação, então eu tenho que multiplicar todos os termos. 4 vezes x vai ficar 4x, como está dividido por 3,
4x sobre 3. Menos 4 vezes 3, 12. Como está sobre 3? 12 sobre 3. E para resolver, eu vou deixar ele na forma geral, depois na forma reduzida. Então, vai ficar y. Vou deixar tudo do lado esquerdo da igualdade. 4x sobre 3 está do lado direito, eu vou trazer ele. Então, ele vem negativo. O 4 já está do nosso lado, vai continuar. E o 12 sobre 3 estava lá, ele vai vir trocando de sinal. 12 dividido por 3 é 4. Então, quando está negativo, vem positivo. Igual a zero, porque não sobrou ninguém do lado direito. Vai ficar y menos 4x sobre 3. Menos 4 mais 4 dá zero. Então, igual a zero. Essa é a forma geral da minha equação. Para mim deixar na forma reduzida, eu deixo o y, eu isolo ele e mando todos os outros membros para o outro lado. 4x sobre 3 está negativo, passa positivo. Pronto, essa é a minha forma reduzida. Agora, caso você não lembre da fórmula, você pode resolver utilizando matriz. Aí vamos fazer, né? Vou apagar. Utilizando matriz, como seria? Primeiro, eu coloco x e y na minha matriz, porque eu preciso de duas variáveis. O meu primeiro ponto, eu coloco ele aqui, dando um espaço, porque é uma matriz, então tem que deixar um espaço para ligar. E o outro ponto, 6 e 8. Sempre eu completo com 1, para a minha matriz ficar quadrada, e quando eu multiplicar não tem diferença, igual a zero. Vou resolver o determinante. A minha forma de resolver é utilizando o método da borboleta. Para quem não sabe, eu só pego o de baixo, coloco em cima, e o de cima embaixo. Do outro lado, do mesmo jeito. Ficou o método 1, não tem segredo. Primeiro eu multiplico descendo. 6 vezes y, 6y vezes 1 dá 6y. Então, descendo, o sinal que tiver, eu só mantenho. 6 vezes y, 6y. X vezes 4, 4x. Como está tudo positivo, mais 4x. 3 vezes 8, 24. Também está positivo, mais 24. Subindo, eu inverto o sinal. Se ele está positivo, eu levo negativo. Se ele está negativo, eu levo positivo. X vezes 8 dá 8x. Então, negativo. 6 vezes 4, 24. Também vem negativo. E 3 vezes y, 3y também está positivo, vem negativo. E igual a zero. Para resolver, eu pego os termos semelhantes e resolvo a operação. 6y menos 3y, fica 3y. 4x menos 8x, menos 4x. E 24 menos 24 dá zero. Igual a zero, porque é uma equação. E essa já é a forma geral. A reduzida, eu vou isolar o y. Então, vai ficar 3y. Primeiro, eu vou passar a parte do x para o outro lado. Tá negativo, passa positivo. Do outro lado não tinha ninguém, né? Porque era zero. Por último, o y vai ser 4x. 3 está junto do y, então é multiplicação. E o inverso de multiplicação é divisão. Então, se vocês perceberem as duas resoluções, lá a minha reduzida tinha dado y igual a 4x sobre 3 e aqui também. Então, tanto faz usar qualquer uma das duas maneiras, ou pela fórmula ou pela matriz, você encontra a mesma equação, certo? Se por um acaso eu perguntasse a vocês quem é meu coeficiente angular e meu coeficiente linear, porque toda a equação da reta ela é desse tipo, m de x mais n. Sempre vai ter o y isolado na reduzida.
vai ter um número acompanhando o x, que é o meu coeficiente angular, e vai ter um número sozinho, um independente, que ele é o meu coeficiente linear, que lá no plano cartesiano é o número onde a reta toca no eixo y, certo? Sempre que eu tiver uma reta no plano cartesiano, tocou aqui na reta y, digamos que tocou no 2, então o meu coeficiente linear é 2. Nesse caso, o meu coeficiente angular é quem está do lado do x, 4/3, e o meu coeficiente linear não tem, então é 0. Significa que minha reta, ela passa justamente na origem do y. Então, na origem, no 0, no eixo y. Pessoal, então no exemplo 1, a gente viu como encontrar o coeficiente angular, que é através da fórmula, o m, como encontrar a equação da reta com a fórmula e como encontrar a equação da reta com a matriz, certo? A gente vai ver agora uma pequena dica para quando você chegar numa prova externa, no Enem, no vestibular ou no próprio SPAES, de como você ser mais prático e rápido. Porque eu nem copiei o enunciado porque é uma coisa bem rápida, mas no enunciado ele só queria que você identificasse qual dessas alternativas representa uma equação que corresponde a essa reta, certo? A primeira coisa que você analisa, todas as alternativas elas estão na forma reduzida. Por quê? Todos, o y está isolado. Então, como elas estão na forma reduzida, se torna mais fácil. Outra coisa, a minha reta, se você perceber, ela está subindo, porque ela poderia estar descendo. Se minha reta estiver subindo, o meu coeficiente angular, que é o número que está do lado de x, é positivo. Se ela estivesse descendo, o meu coeficiente seria negativo. Para que essa dica, né? Se minha reta da minha questão está inclinada na direção subindo, então você de cara já elimina as alternativas que o coeficiente angular é negativo. Então você já sabe que ou é A, ou é B, ou é C. Segunda coisa, vamos retirar os pontos. Eu tenho um ponto bem aqui e um ponto bem aqui, ó. Esse primeiro ponto, estão vendo que sempre primeiro eu analiso o x. Então, no x está ligado a 0 e no y é o 3. Aqui, o x é menos 1 e como não está ligado a ninguém, é 0. Então, tá aí os dois pontos. Se eu quiser, eu posso encontrar o meu coeficiente angular, usar a fórmula e encontrar a equação da reta. Ou, se eu quiser, eu posso pegar os dois pontos, utilizar na matriz e encontrar do mesmo jeito. Eu vou fazer isso? Não, nenhuma das duas maneiras. O que é que eu vou fazer? Substituição. Sempre que eu tiver uma reta e eu quiser saber a equação dela, e eu tenho vários pontos, toda reta você vai ter pontos. É só você pegar os pontos e fazer substituição. Vamos tentar. Eu vou usar esse ponto primeiro porque ele é positivo. Esse daqui é negativo, ele já dá mais trabalho. Certo? Não dá trabalho, mas é melhor começar pelo mais fácil. Sempre no ponto, primeiro é x, segundo é y. Então eu vou substituir na letra A. Se eu obtiver uma igualdade, significa que pode ser que a letra A seja a equação que eu quero. Vamos substituir. Começa com y, então 3 igual. Eu não mudo nada na minha equação, eu só substituo quem é o y e quem é o x. 5 vezes x, porque número e letra juntos é vezes. 5 vezes x, então 5 vezes o meu x é 0. E repito menos 2. Eu acho que de cara já dá pra ver que não dá certo, né? 5 vezes 0 é 0. Desse lado sobrou 3 e do outro sobrou menos 2. E é óbvio que 3 não é igual a menos 2. Então, você já elimina a letra A. Não precisa fazer o outro ponto na letra A, porque você já viu que não dá certo. Vamos ver na letra B? O y, 3, igual 3 vezes x. O meu x é 0, então 3 vezes 0. E repito mais 3. Do primeiro lado da igualdade tem o 3. Do outro lado, aqui 0 e sobra 3 também. E 3 é igual a 3.
né? Então, possivelmente, pode ser a letra B. Vamos testar o segundo ponto? Lembrando que sempre é x e y. Então, eu vou testar aqui, ó. O y dessa vez é 0. Então, vai ficar 0 igual. 3 vezes x. O meu x é menos 1. Então, 3 vezes menos 1. E repito mais 3. Vai ficar 0 desse lado. Do lado de lá, 3 vezes menos 1. 3 vezes 1 é 3. Como está negativo, menos 3. E repito esse. Vai ficar 0 igual. E menos 3 mais 3 dá 0. Então, eu peguei os dois pontos da minha reta, substituí na letra B e encontrei igualdade nos dois pontos. Eu poderia ter marcado quando encontrei a primeira igualdade? Não, porque às vezes o ponto engana. Às vezes um ponto dá certo e o outro não dá. Então, para ter a certeza, você substitui. Quando você vai substituindo um ponto, dois pontos, pela lógica, você sabe que os pontos vão dar certo. Mas não substitui exatamente só um, ou isso pode dar errado. Vamos só confirmar que a C está errada, né? Porque a gente já eliminou a A. C, o Y, eu vou usar aqui, ó, 0, igual 3 vezes X. O X é 0, né? Eita. O Y é 3. 3 vezes X. O X é 0, então 3 vezes 0. Repete menos 6. Então, do primeiro lado é 3. Do segundo lado, 3 vezes 0 dá 0, sobra menos 6. Então, realmente, a letra correta, letra B. É uma dica para você não perder tempo utilizando fórmula e matriz. É claro que na prova, ou numa atividade onde seja de marcar, utilizar a substituição é muito mais fácil, certo? Então, fica a dica e até a próxima aula.